Seja bem-vinda a mais uma aula do Venda Mais Mesa Aposta e hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades da mesa aposta, do artesanato, das vendas pelas redes sociais, tudo isso que te interessa muito. Por quê? Porque se você não está aqui porque você quer vender, você está aqui porque você quer levar a mesa aposta para tua casa. Então, você está no lugar certo. Uma das coisas que mais eu recebo é assim, ó, Valesca, qual é o tamanho ideal, o tamanho padrão de um americano? Né? O americano é aquele lugar que a gente coloca na mesa para fazer as refeições em cima. Valesca, qual é o tamanho padrão? Me passa aí o tamanho padrão. Então, tamanho padrão é mito, não existe. Tá? O que é a verdade? A verdade é que você precisa entender que cada família, cada classe social, eu sei que tem muita gente que não gosta que eu falo de classe social, mas é real, tem de acordo com o seu tamanho de mesa. Então vamos parar para pensar. Se você tem uma casa pequena, consequentemente você tem uma mesa menor. Se você tem uma mesa menor, não tem sentido colocar um americano grande, tá? Assim sucessivamente, se você tem uma casa muito grande, consequentemente você tem uma mesa maior. Os lugares são mais largos, são mais espaçosos, então não tem sentido colocar aquele americano pequenininho. Consegue entender como tem a ver não só com classe social, mas tem a ver com também modelo de família, modelo de estilo de vida, tá? Estilo de vida é bacana. Porque tem pessoas que são recém-casadas, moram numa casa menor, depois casam, depois tem filhos e dá aquele upgrade na vida, passa para uma casa maior e aumenta o tamanho da mesa. Então, é mito esse negócio de que existe um tamanho padrão para americano, para capa de suplá, para toalha de mesa. Nós temos mais ou menos 3 tamanhos que contemplam essas 3 categorias, PMG, vamos colocar assim. Mas a real é que você tem que saber para quem você está vendendo. Se você não souber para quem você está vendendo, você nunca vai saber qual é o tamanho ideal para você fazer para atender a demanda das suas clientes, tá bom? Eu comecei fazendo um tamanho grande, da minha cabeça, né? Então, quando a gente não tem referência, a gente meio que dá uma elocubrada. Eu fazia um americano grande. Como é que eu descobri que o americano que eu fazia era grande demais para as minhas clientes? Um dia eu fui na casa de uma amiga, né? E olha só como não tem só a ver com classe social, nem nada disso. A minha amiga é médica, o marido é médico e tal, só que eles moram num apartamento relativamente tamanho médio, vai. E eu dei para ela 2 jogos de americano que eu fazia de um americano grande, que era o que eu entendia que era o ideal. Quem vem da toalha de mesa sempre acha que o americano é pequeno, né? Então a gente, quando vem para mesa aposta, a primeira coisa que a gente estranha é o tamanho do americano. Por quê? Porque a gente estava acostumado com toalha. E toalha cobre tudo. E aí eu dei 2 kits para essa minha amiga. Ela adorou. E aí um dia eu fui comer uma pizza na casa dela, cheguei na casa dela e o americano tava dobrado em cima, sabe, nos lugares assim, tava dobrado no meio. E ela chama Fabiana. Eu falei, Fá, por que tá dobrado o americano? Ela falou, Vá, porque o americano é muito grande para minha mesa. Então presta atenção, você tem que ver qual é o tamanho médio da mesa das suas clientes. Como que você vai identificar o tamanho médio da mesa das suas clientes? Entendendo para quem você está vendendo. Então você vende para quem? Para pessoas que moram em casas menores ou para pessoas que moram em casas maiores? Tá? E isso pode ser dividido também entre classes sociais. Uma vez que você sabe para quem você vende, você vai determinar o teu tamanho ideal de americano. Aqui no curso, no Venda Mais Mesa Aposta, eu preconizo um determinado tamanho, que é um tamanho médio, não é nem tão pequeno e nem tão grande, ele é médio, mas ele é médio para P. Por quê? Porque eu vendo para pessoas de classe B e C. A maioria dessas pessoas, elas moram em lugares menores, apartamentos ou casas pequenas, com mesas menores, ou seja, lugares mais apertadinhos na mesa, e tá tudo bem, porque na minha casa é assim também. E eu também penso, presta atenção,
no aproveitamento daquele meu 1 metro de tecido. Então, para que eu tenha aproveitamento total daquele 1 metro de tecido, eu fiz um cálculo entre mesa, distanciamento das pessoas e quanto que eu poderia tirar ao máximo daquele 1 metro, porque toda vez que eu faço cálculo de retirada de peça de tecido, eu calculo a partir de 1 metro. Tá? Eu nunca calculo a partir de meio metro, porque sempre fica quebrado, dá número ímpar. Então, toda vez que eu penso em tecido, em otimização de dinheiro, né? Porque se você pega aquele 1 metro e usa muito bem, sua margem de lucro aumenta. Então, eu fiz o cálculo de quanto tirar daquele 1 metro máximo, fazendo com que aquele americano, para mim, tenha um tamanho médio e caiba exatamente de forma ideal na mesa das minhas clientes classe B ou classe C, ou na mesa das minhas clientes que moram em casas menores por opção. Entenderam? Então, Valesca, fala aí qual é o tamanho, como é que corta. Meninas, isso aí tá dentro do curso. Dentro do curso, dentro do método Venda Mais Mesa Posta, eu te dou aulas para você aprender a calcular. Aprender a pensar, porque os cursos que vem por aí, que você vê, são cursos quadradinhos, nada de errado com isso, são cursos que você vai lá, pega, aprende, né? Só que se você não aprende a pensar fora da caixa, você não aprende a pensar fora da caixa. Eu não gosto de curso amarrado, eu gosto de curso livre. O que é o curso livre? Curso vivo. É aquele curso que você aprendeu a técnica, você sabe replicar ela imediatamente, mas se você precisar pensar fora da caixa, você consegue, porque a teoria toda você aplica em qualquer lugar, qualquer tecido, qualquer tamanho, qualquer coisa. Então, uma vez que você entendeu o processo, você tira de qualquer tamanho de tecido. Tá? E você aprende a pensar. Eu acho que o grande diferencial é esse. Poxa, aprender a pensar é vida. Não tem sentido você ser escrava de um curso onde você, a hora que perde o acesso do curso, não sabe mais nada. Se falar pra você, tem que cortar 10 centímetros a mais, você já não sabe fazer. Não tem sentido, tá? Então, americano, tamanho ideal, tamanho padrão, é mito. O tamanho ideal vai ser o tamanho que você entender que vai contemplar a maior parte dos seus clientes. Por isso, saber quem é os seus clientes, saber quem é o seu público-alvo, saber quem é o seu avatar é extremamente importante. Eu tenho alunas que falam assim pra mim, Valesca, aquele americano que você ensinou dentro do curso é pequeno para o meu público-alvo. Aí eu falo pra ela, mas eu ensinei você como calcular. Eu mostrei na teoria, né? Eu mostrei como é que faz o cálculo. Então você pode ir lá e fazer o cálculo para um americano maior, ocupando todo o tecido, ou até comprando um pedaço maior de tecido, mas você sabe calcular. E entendendo-se que se o americano é maior e você ocupa mais tecido, ele é mais caro. Não tem jeito. Aquele americano é muito grande, queria menor, dá pra fazer? Dá. Você vai redimensionar. Dentro do curso eu te mostro qual é o tamanho médio. Mas eu te ensino como você pensar, como você calcular qualquer tamanho. Qualquer tamanho, tá? Você ensina todos os tamanhos? Não, eu ensino você a pensar. Eu ensino um tamanho e mostro pra você como faz. A partir dali você pega aquela teoria e aplica para qualquer tamanho. Tá bom? Então, primeiro assunto, tudo certo? Tamanho ideal é o tamanho ideal para sua cliente ou para o seu público-alvo. Não vai ficar fazendo um tamanho ideal para cada cliente. Uma vez que você sabe qual é o teu público, você sabe mais ou menos qual é o tamanho ideal para ele. Faça testes aí. Não seja limitada. Teste. Tecido ideal. Gente, como eu recebo essa pergunta. Valesca, qual o melhor tecido? Qual o melhor tecido para fazer americano? Qual o melhor tecido para fazer capa de suplá? Para fazer guardanapo? Qual é o melhor tecido? Bom, deixa eu te contar uma história,
tá? Depende do teu público-alvo. Gente, se você for fazer uma roupa de mesa de tecido 100% algodão, de alta qualidade, sendo ele sarja ou tricoline, não importa. Porque sarja e tricoline tem de qualidade ruim também. Tricoline tem misto, que não é 100% algodão, e tem sarjas que não são tão boas. O que vai diferenciar aí? Como é que você tem que pensar? Quanto eu preciso e quero gastar? Qual é o valor que as minhas clientes vão querer pagar pela peça? Se você tem cliente mais exigente, se você quer dar uma qualidade melhor para o seu produto e elas vão pagar, você opta por tecido 100% algodão. E o tecido 100% algodão pode ser tricoline, pode ser sarja. A Valesca, não encontro sarja, sarja é muito difícil. E o que eu faço quando eu não encontro a sarja de jeito nenhum? Bom, eu falei para você que o tecido ideal vai depender do seu momento, dos seus clientes, não é verdade? Para quem você quer vender. Se você não acha de jeito nenhum uma sarja, por exemplo, existem outras opções. Elas não têm a mesma qualidade, elas não têm o mesmo tamanho de altura, portanto, 1 metro você faz menos peça do que um tricoline e uma sarja, mas é uma opção. Não tem tanta estampa, desfia mais, é misto, mas é uma opção. Então, o tecido ideal é a melhor opção que você tem para aquele momento. Consegue compreender? Não é porque você não está achando o que você precisa ali que você não vai fazer. Então, quando você não encontra o tecido ideal, você opta para o plano B. E o plano B é o tecido que talvez não seja tão nobre assim para aquilo que você deseja. Então, aí entram gurgurinho, gurgurão, que eu particularmente não uso, tá? Eu não uso para nada, mas é uma opção. Tenho alunas que vendem bastante roupa de mesa com esse tecido. Só que ele é um tecido misto, que dá mais trabalho para cortar. Ele tem uma altura menor, ou seja, a quantidade de peças que você tira nele é menor. Tem menos estampa, pode desbotar. Então não dá para cobrar o mesmo valor de um americano, de uma capa de suplá, de tecido 100% algodão, né, comparado com um de tecido misto. Então, depende do público. Qual que é o tecido ideal? Depende do seu público, depende do seu posicionamento no mercado e depende da sua necessidade imediata. Presta atenção. Você tem que entender que não é porque não tem o que você quer naquele momento que você vai deixar de fazer. Às vezes, a gente opta pelo plano B. E quando a gente opta pelo plano B, a gente tem que trabalhar da melhor forma em cima daquilo e falar para o nosso cliente que aquilo lá de repente solta tinta, que aquele tecido não pode passar ferro quente porque ele é misto, pode queimar. Tem que ter clareza. E o valor do seu produto também, consequentemente, dá uma baixada, porque se você usa um tecido de qualidade inferior ao 100% algodão, você pagou mais barato nele. E, consequentemente, a qualidade daquele produto é inferior, mesmo que o acabamento seja bom. Consegue compreender? Então, assim, não existe o tecido ideal para todo mundo. O tecido ideal é aquilo que está na sua mão naquele momento, que serve para o seu cliente, que está dentro das suas possibilidades e que é vendável. Por exemplo, eu tenho uma aluna que quando vai fazer a roupa de mesa com o tecido que eu indico, porque eu indico alguns tecidos específicos, ela fala, eu não consigo vender porque a peça fica muito cara. O meu público não compra. Você consegue entender que para ela, apesar de ter um ideal para mim, para ela não funciona. Se eu cobro R$40 num americano, ela não consegue cobrar isso porque o público dela não é o meu. Ela tem que cobrar 20.
E para ela cobrar 20, ela não pode fazer com o tecido que eu faço. Ela tem que fazer com um tecido que não é o que eu faço, mas que é o que para ela faz sentido. Para o público dela faz sentido. Consegue compreender? Então você primeiro tem que se posicionar. Para quem você vai vender, como você vai vender, e você tem que ter clareza. Uma vez que você usa tecido misto, você tem que saber orientar a sua cliente em relação àquilo. Não é as mesmas orientações do 100% algodão. E a vida útil daquela roupa de mesa é diferente. Como lavar é diferente. Como secar é diferente. Como passar é diferente. Consegue compreender? Tá bom? Ah, Valesca, você fala de tecido semi-impermeável. Ok, é verdade. Tecido semi-impermeável é vida para a roupa de mesa. E ele tem de várias formas. Ele tem o Ice Clean, ele tem o Aquablock. Aquablock, Ice Clean, ele tem mais ou menos as mesmas características. É um tecido, né? Alguns são 100% algodão e outro não, que vem com uma proteção química para a água não penetrar. É só isso. E tem aplicado em várias marcas. Dá para usar? Deve usar. Você deve procurar tecidos semi-impermeáveis. Mas se você não encontrar, não tem problema. Eu aqui faço americanos lisos de um tecido que não é semi-impermeável. Não é semi-impermeável, mas ele tem a caída que eu quero. E eu falo para minha cliente, esse aqui não é semi-impermeável. Esse aqui, eu sou clara, eu sempre sou muito clara, mas eu nunca deixei de fazer porque eu não acho tecido semi-impermeável, ou Ice Clean, ou Aquablock. Então, o que você precisa entender é que você não pode se limitar porque você não encontra um tipo de tecido no mercado. Então, é mito que existe um tecido ideal. E a verdade é que o tecido ideal vai depender do seu público-alvo, do seu posicionamento, de quanto você quer cobrar e do momento. Dentro do método Venda Mais Mesa Posta, eu mostro para você o que seria o ideal do ideal, porque lá dentro eu te mostro o que é bom. E depois eu te mostro todas as possibilidades fora daquilo, para você não ficar presa dentro da caixa. Eu te falo todos os tecidos que pode ser para você ideal. Para você pode ser ideal. Então é mito que existe um tecido ideal. Agora, existem tecidos que são pertinentes para alguns momentos. Tá? Por exemplo, teve uma aluna um dia que me mandou uma foto de uma mesa temática de época de festa junina e ela fez roupa de mesa com chita. E chita é extremamente colorido, é lindo, eu adoro. E aí ela perguntou, eu posso fazer roupa de mesa de chita para vender no dia a dia? E eu falei, não. Porque a chita ela é bonita, mas a qualidade dela é muito baixa, muito inferior. Não dá para você cobrar uma roupa de mesa de chita pelo mesmo valor que você cobra uma roupa de mesa convencional, porque a qualidade do tecido é baixíssima. É um tecido para você usar uma, duas vezes e geralmente aquilo lá já deu. A qualidade é bem baixa, mas o tecido é lindo, só que ele é um tecido sazonal. O que é um tecido sazonal? Você usa só naquela época, entendeu? Então, tecidos sazonais podem ter qualidade inferior porque você vai usar uma, duas vezes no ano. Porém, o valor que você vai cobrar por ele tem que ser compatível. Não dá para você fazer uma coleção inteira de chita, até daria. Mas cobrar o mesmo valor de uma roupa de mesa convencional. Entende? Então, o que é ideal? O ideal é você saber para quem você quer vender, o momento que você tá e quanto elas querem pagar.
Quando você entende isso na cabeça das pessoas, você acerta. Quer um conselho? Teste. Faça testes. Teste com o seu público, teste na sua casa, teste com preço. Você precisa testar. Porque às vezes eu falo aqui, Oxford não pode usar para guardanapo, é um tecido muito ruim para guardanapo, eu não uso na minha roupa de mesa. E a minha verdade pode não ser a sua. De repente, você faz roupa de mesa em grande quantidade para alugar. E lá, toalha e seja lá o que for que você vai fazer, cabe bem. Porque está dentro do valor que você vai cobrar das pessoas que elas podem pagar. Você consegue compreender? Depende da sua realidade. Porque tem mercado para todo tipo de tecido, roupa de mesa, estilo. O mercado é amplo, não existe uma só tendência, não existe uma só verdade, não existe um só estilo, tá? E não existe um só público, existem inúmeros públicos. Inúmeros públicos, tá? Percal, na minha opinião, para a minha realidade, é um tecido muito fino. Eu não gosto, mas eu tenho alunas que compram percal para fazer guardanapo. Na minha realidade, para o meu público, não gosto. Tá bom? Mas dá para usar? Dá. Se isso fica bem para você, para o teu público, para o teu bolso, né? Para o teu acabamento, se você testou, usa. Se faz sentido para você, usa. Tá? Então, quando você entra no curso, quando você entra no método Venda Mais Mesa Posta, eu te explico o que é o correto e te dou as variações. E a variação vai depender de tudo isso que eu te falei. Quem é você no mercado? Se você quer se posicionar como uma pessoa de alto nível e vai vender para pessoas que pagam mais caro, você tem que ter conhecimento, você tem que saber fazer as composições que estão na moda, você tem que ter uma forma de comunicar mais assertiva. É todo um processo. Se você vai vender para pessoas um pouco mais simples, você talvez não tenha tanto conhecimento, as pessoas talvez não queiram pagar muito, você começa de uma outra forma. Mas nada te impede de você ir migrando para um estilo que vai te favorecer mais no mercado. Então, não existe uma verdade absoluta. Eu sou a prova viva de que você vai se transformando à medida que você vai conhecendo o teu público e vai se conhecendo. Quanto mais conhecimento eu obtinha, mais eu lapidava o meu posicionamento no mercado com qualidade do material, qualidade de acabamento, qualidade de imagem, posicionamento das coisas na mesa, forma de comunicar. Tudo isso vem através da sua caminhada. Por isso que não existe uma verdade absoluta e por isso que as coisas mudam. A Valesca, lá atrás você fazia assim, agora você faz assado. É lógico, porque eu fui obtendo conhecimento, eu fui amadurecendo, eu fui entendendo o meu mercado, entendendo o meu cliente, eu fui me posicionando. E aí eu agora faço algo muito mais assertivo. Então, quando você vai na linha do tempo, você vê que você cresceu. E lá atrás eu fazia, por exemplo, cantinho simples e hoje eu só faço canto mitrado. Quando eu comecei lá, as primeiras coisinhas que eu fiz foi num tricoline mais vagabundo, com cantinho simples. Por quê? Porque era a minha realidade daquele momento, era o que tínhamos na mão. E nem por causa disso eu deixei de vender. Nem por causa disso eu deixei de vender. Só que eu fui buscando conhecimento. Eu fui me posicionando. O que você não pode é ficar parada achando que você é vítima ai, não tenho tecido, eu sou vítima do não ter tecido, eu sou vítima de morar longe, ai, os meus clientes são tudo pobre. Não, você é que não tá sabendo se posicionar, você é que não tá sabendo vender. E para vender, primeiro você precisa entender a cabeça do seu cliente. Como é que você entende? Testando,
comunicando com ele, entendendo a necessidade dele, porque às vezes ele fala o que ele quer, mas ele não pode pagar. E você tem que adaptar o que ele quer para a realidade dele, mantendo o visual, o aspecto semelhante, mas você avisa. Você fala, olha, esse tecido não é 100% algodão. Ah, mas eu queria. Aí você fala, mas o valor desse de 100% algodão é mais caro. Mas já que você quer, olha, dá para fazer com esse. Você só precisa ter cuidado A, cuidado B, cuidado C. Você precisa levar clareza para o teu cliente, sempre. Sempre. Uma vez que você faz isso, esse cliente volta para comprar, porque ele não vai estragar a peça não vai desbotar, não vai... Enfim, tá? Precisa dar clareza. Na minha opinião, é tecido 100% algodão, seja ele qual for, tá? Como é que você sabe que o tecido é bom? Pelo preço, pela marca e pela gramatura. Tecido barato, de marca desconhecida, geralmente vai te dar problema. Então não queira comparar um tricoline de 23, 24 reais o metro, 26 reais o metro, com tricoline de 12. Não tem comparação, tá bom? Quem tá perguntando de marca, dentro do curso eu te dou as marcas. Você é aluna, vai lá na lista de fornecedor, tá lá as marcas. Tá? Mas você é livre para comprar a marca que você quiser. O que eu falo? Você precisa testar. Uma vez que você testa, você vai saber. Se você não quer perder tempo, você vai na lista de fornecedor. Você não quer perder tempo, você já vai na lista de fornecedor, já faz o que tá certo. Agora, se você achou que aquilo é muito caro para você, pro teu público, pra tua realidade, teste. Compra pouco e testa. Vai comprando e vai testando. Eu demorei uns 3 anos para chegar no tecido ideal para mim hoje. Eu pesquisei 3 anos tecido. Pesquisei marca, pesquisei gramatura, pesquisei preço. Eu pesquisei, comprava, testava. Isso leva tempo e dinheiro, gente. Então testa. Só que quando você vai testar, leva tempo e tempo é dinheiro e você tem que investir em comprar os tecidos para testar. Dentro do curso tá lá. Opção A, B, C, D, E, eu mostro tudo para você. Tem, né? Você pode comprar tecido dentro da sua realidade de A a Z. E você sabe, tá mais caro? Geralmente é um tecido melhor, geralmente. Se for de tal e tal marca, é bom, pode comprar de olho fechado. É muito barato? Desconfia. Desconfia, tá? Não tem jeito. Base de MDF. Mito ou verdade? Base de MDF é suplá? Ó, base de MDF não é suplá. É um mito. Mas pode ser usado como um suplá em determinadas situações. Então a base de MDF, o disco de MDF, o redondinho, não é um suplá. A gente chama de capa de suplá porque foi assim que foi nomeado, mas ele não é. Aquilo é um americano redondo. O que é um americano? Um americano é aquilo que vai entre a mesa e o prato. Tá bom? É aquilo que vai proteger o prato do contato com a mesa. Então pode ser retangular, pode ser redondo, pode ser em formato de caminho de mesa, trilho, né? Aquilo é como se fosse um forro, uma toalha. Então tudo que protege o teu prato da mesa é o que o pessoal chama de forro, que pode ser toalha de mesa americano ou caminho de mesa. Tá? Só que todos eles têm a mesma função. Então, o americano retangular e o redondo têm a mesma função. Quando você usa a base de MDF redonda direto na mesa, você usa como americano.
E embaixo não precisa ter nada, absolutamente nada. Ok? 0. Quando você usa um americano retangular e vai botar essa mesma base de MDF em cima desse americano, você aí então usa como se fosse um suplá de verdade. Não era para ser assim, mas aqui no Brasil é. Por que aqui no Brasil é assim? Porque o suplá de verdade custa muito caro. Você ter um suplá de verdade, que é aquele que tem um buraco para você encaixar o prato, um de cada cor, para colocar em cima do seu americano, ou da sua toalha de mesa, ou do seu caminho de mesa, fica muito mais caro do que você ter muitas capas de suplá de tecido para fazer as vezes desse suplá de verdade. Então, o que é mito? Que o suplá, né, a capa de suplá, é mito, não é. Ele é um americano redondo, porém, ele pode ser usado como suplá quando embaixo dele você coloca um americano ou uma toalha ou um caminho de mesa, um tete a tete. Tá bom? E quando você usa como suplá de verdade, os talheres ficam em cima da toalha, do tete a tete ou do americano e não em cima do suplá. Suplá não vai em talher. Suplá não vai talher. Então, se ele está fazendo o papel de suplá, o talher vai pro lado de fora. Tá bom? Conhecimento é importante. Que a hora que você fizer uma foto para colocar nas suas redes sociais e errar, a tua cliente que é mais espertinha, ela vai saber. Ela vai falar assim, como é que eu vou comprar de uma pessoa que não sabe nem onde bota os talheres? Tá bom? Como que eu vou comprar de uma pessoa que não sabe botar a taça no lugar certo? Então, conhecimento é poder e conhecimento faz com que você passe à frente de muitas mulheres no mercado. Tá? Então, para finalizar esse pedacinho, presta atenção. Tem uma mesa que eu fiz de Páscoa. Quem não viu a mesa de Páscoa que eu fiz, vai no meu canal do YouTube e procura a mesa de Páscoa. Tem um vídeo lá. Nessa mesa de Páscoa, eu uso uma toalha de mesa vermelha. Em cima dessa toalha eu uso um americano. E em cima do americano eu coloco um suplá, de verdade. Mas Valesca, você acabou de falar que não pode usar toalha embaixo do americano. É verdade. Só que aquela mesa era uma mesa temática. Não era uma mesa cotidiana, nem uma mesa de etiqueta. Era uma mesa temática. Então, uma mesa temática permite variações que uma mesa tradicional não permitiria. Então, a toalha vermelha foi usada embaixo como sinal do sangue de Cristo e não como uma toalha que está ali quebrando as regras da etiqueta. Por quê? Porque é uma mesa temática, não tem a ver com a etiqueta. Então, quando você entra naquela minha mesa e você fica chocada que você vê a toalha vermelha embaixo e o americano em cima, você ficou chocada porque você não se interessou em ouvir o que eu estava falando. O problema das pessoas é que elas não leem, elas não assistem, elas não ouvem e elas ficam buscando conhecimento a conta-gotas. E aí entram numa publicação sazonal e fala bobagem. Entenderam? Então você precisa entender o propósito de cada mesa e entender que no Brasil faz-se muito mais table decor do que etiqueta. Então existem situações que você usa a toalha embaixo, sim. Uma delas é uma mesa temática, outra delas é um casamento, onde usa-se uma toalha, um cobre-mesa e em cima americanos redondos, com suplá em cima. Por quê? Porque faz-se necessário esconder a mesa, por uma questão estética.
Então você precisa entender qual é o mercado, qual é a ocasião, qual é o público, antes de ficar desferindo conhecimento de beira de estrada. Consegue entender? Nem tudo se aplica a tudo. Tenha o hábito de ler, tenha o hábito de ouvir, para depois sair falando. Se fosse uma mesa do dia a dia comum, estaria totalmente errado, mas não, é uma mesa temática, é uma mesa sazonal. Inclusive eu falei que aquela mesa ela é tão versátil que ela pode inclusive ser usada para o Natal. Vai lá ver. Vai lá ver. Aquela mesma mesa que eu fiz de Páscoa, a minha cliente, as clientes que compraram, vão usar agora no Natal. Porque se você não pensa em versatilidade, você está morta no mercado. Consegue compreender? Então, as meninas que têm conhecimento aí a conta-gotas, que ouve uma coisa ali, outra aqui, aprendam a ler legendas e ler direito e a ouvir o que está sendo falado, para não cair na ignorância de fazer uma pergunta que não tem sentido. Quando a pessoa te pergunta aquilo, você sabe que ela não viu, que ela não leu, que ela não ouviu. Entende? Se você não tem o hábito de ler, de ouvir, como é que você quer vender? Como que você quer vender? Então, com relação à base de MDF e toalha de mesa, fechamos, né? Outra coisa, mito ou verdade? Toalha de mesa não se usa mais. É mito, total. O que não se usa mais é você ter o hábito de ter a mesma toalha de mesa da avó na mesa lá a vida toda. Hoje em dia nós temos uma quantidade de tecido tão grande para você poder variar a sua toalha de mesa. Toalha de mesa é vida. Toalha de mesa é vida. Você ter uma toalha de mesa bonita para tomar café da manhã é sensacional para o dia a dia. Então, toalha de mesa usa-se sim, é viável sim, é funcional sim, e você deve oferecer para suas clientes sim, se esse é o teu trabalho, se esse é o teu negócio. Eu não vendo toalha de mesa, mas eu tenho. Eu tenho uma coleção de toalhas de mesa de café da manhã. Então, quando eu tomo café da manhã dentro da parte interna da minha casa, geralmente é uma toalha de mesa bonita, adequada, né? Até combinando com algumas coisas. Então, eu uso ela alguns dias, depois eu tiro. Ela é funcional. Então, dá pra usar? Dá pra usar. É bonito? É bonito. Tá? Não tenha medo de usar toalha de mesa pro dia a dia. Inclusive, invista em mesas com toalha de mesa, porque é bem bacana. Mas vender toalha de mesa é outra história. Aí você precisa ver se pra você é interessante. Pra mim não é. Pra mim não é, tá? Então, toalha de mesa, quando você usar na sua casa no dia a dia, ou você usa sem nada, ou você usa com suplá de verdade. Tá bom? Se você for usar com o suplá, que é a capa de suplá, o MDF, então o talher é para fora. Mas se a sua toalha de mesa é estampada, meu bem, não use nada, vai direto nela. Ou use um suplá de verdade de cor lisa, tá? Mas ninguém usa suplá de verdade no dia a dia para tomar café da manhã, né, gente? Até porque o buraco pro suplá é para prato raso, não é para prato de sobremesa, não é para prato de café da manhã. Preciso ter todo o material para começar o meu ateliê? Tem muita gente que vem com essa questão. Quanto eu preciso investir para começar o meu ateliê, para começar o meu negócio? Preciso ter todo o material para começar o meu negócio? E a resposta é não. É mito que você precisa ter de tudo para começar. É mito que você precisa investir muito para começar. O que você precisa para começar é investir em conhecimento. Porque se você não investir em conhecimento, você pode comprar tudo, mas você não sai do lugar. E não é porque você tem tudo que você vai dar certo.
se você não sabe como fazer, como usar, como otimizar, não tem sentido. Então a melhor coisa no começo é você investir, né, em conhecimento, em alguém que te ensine de forma otimizada. O que é ensinar de forma otimizada? É ensinar você a comprar só o necessário, ensinar você a usar o que você tem em casa, ensinar você a cortar o tecido com aproveitamento de 100%, ensinar você a comprar, ensinar você a fazer combinações, porque quando você faz as combinações, você não compra tecido demais, ou seja, não gasta dinheiro à toa. Você sai da loja já com as coleções prontas, otimiza o seu tempo e o seu dinheiro. Quantas vezes as pessoas mandam mensagem pra mim falando: Valesca, eu fui na loja, um exemplo, eu ia gastar 100 reais, eu gastei 500 e eu não trouxe nada. Nada combina com nada, eu fiquei na loucura, fui pegando, porque era tudo lindo, e agora eu não consigo combinar nada com nada. Ou seja, né, relativamente teve um prejuízo, porque para ela fazer uma combinação perfeita, ela vai ter que voltar lá e comprar de novo. E ela entra de novo nesse ciclo de loucura. Valesca, eu quero começar o meu negócio, mas eu quero a máquina de costura, a máquina de corte, a overlock, a tábua de corte, a régua, eu quero uma mesa especial, eu quero uma luz. Amiga, não precisa de nada disso. Você precisa de algumas coisas. Uma é fazer um curso com alguém que entende. A segunda é ter uma máquina de costura reta. Que marca, meu Deus? Mito. Qual a melhor marca? Não tem melhor marca. O que tem é a melhor técnica. Se a máquina fizer costura reta, é a tua técnica que vai imperar. Agora, se você for ruim, até a melhor máquina do mundo não vai te servir. Qual é a melhor máquina? A que cabe no teu bolso. Precisa ser nova? Não, ela pode ser segunda mão, inclusive. Dentre elas, todas são boas. Singer, Janome, Brother, Jack, Eugene. Eu tenho alunas que têm todas as marcas de máquina e fazem de tudo. A máquina manual, a digital, a que cabe no seu bolso. Qual é o teu objetivo? Qual é a tua necessidade? Ela tem que fazer uma costura reta, só isso. Só isso. Então você fica aí presinha. Não, mas eu preciso ter aquele cortador maravilhoso. Pra que se você vai cortar meia dúzia de guardanapo? Pra que você vai correr o risco de perder os dedos? Porque aquilo precisa de um treinamento. E o treinamento tem que vir a princípio no manual. Você tem que aprender a fazer aquilo de forma manual, com um cortador simples. Você quer uma Ferrari, sendo que você não sabe nem pilotar um Fusca? É perigoso. Além de jogar dinheiro fora, é perigoso. E você tem que ir numa crescente. Tem que ir numa crescente, tá? Então, ter tudo não significa que você vai dar certo no seu negócio. Ter tudo não significa que você vai dar certo no negócio. Saber fazer tudo da melhor forma, na metade do tempo, com o dobro de eficiência, vai fazer você crescer no negócio. E na hora certa, você vai comprar uma Ferrari, se for necessário. Gente, olha só. Até hoje, eu tenho as máquinas de 7 anos atrás. Aqui, ó, nunca troquei a máquina. Esse ano, provavelmente, eu vou trocar as minhas máquinas. Mas entrou máquina nova, entrou máquina mais moderna, entrou máquina que faz pipoca, né? E eu nunca troquei. Tá aí, ó, a mesma máquina. E tem gente que quer comprar, não sabe costurar, não sabe passar linha na agulha, quer comprar uma máquina Master Power Plus, e aí ela fala, não sei se faço um curso ou se compro a máquina. Aí compra a máquina cara, mas não sabe mexer. Aí fica fazendo curso de 100 reais e quer vender. Não tem como, né, amiga? Então investe na coisa certa na hora certa, pra
fazer o que você precisa fazer, aprender. E mais pra frente, se o teu sonho é ter uma máquina maravilhosa, você vai ganhar dinheiro e vai ter por vaidade. Mas que ela faz a mesma coisa que qualquer outra, ela faz. Ó, essa semana, curiosidade. Eu tenho aqui perto da minha casa uma loja que vende coisa usada, sabe? Tipo um brechó de móveis, assim. E eu passei na frente e vi uma máquina de costura Mercury de 1950. Viu, tem uma máquina Mercury de 1950. Eu entrei até para perguntar o preço. Eu acho que eu vou comprar. Uma máquina antigaça, assim, de pedal, a coisa mais linda, uma relíquia. Aí eu falei para ele, funciona? Ele falou, funciona, você quer ver? E ele me mostrou. Meu olho brilhou, 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 brilhou. Então, assim, não é a máquina, é você. É você. Agora, se você não tiver conhecimento, como é que você vai fazer? Para de elocubrar, tá? Você só não pode comprar a máquina portátil, tá? A máquina portátil não vai servir. Mas qualquer máquina doméstica. Eu tenho uma aluna que tem máquina industrial, eu não tenho. Até hoje eu não comprei uma industrial. Tô namorando aí uma Jack, mas tô namorando porque as minhas dão conta. Dão conta. Entendeu? O que é? Vaidade ou você quer fazer negócio? Se você ficar só na vaidade, você vai ficar sofrendo. As vaidosas nunca vão conseguir fazer negócio. Por quê? Porque ficam presas no detalhinho. Se eu não tiver aquilo, não dá certo. Se eu não fizer daquela forma, não dá certo. Quando, na verdade, quanto mais simples você for, mais rápido você vai. Mais rápido você vai. Tô pensando em comprar aquela Mercury, porque ela tá linda, gente. Preta. Linda. Não é nova, né? Mas muito bonita. Preciso ter tudo? Não, não preciso ter tudo. Preciso ter conhecimento. E aí eu vou vindo na prioridade. Então a máquina, que pode ser uma máquina de qualquer valor, de qualquer marca, contanto que ela faça a costura reta, não seja portátil, tá bom. Preciso ter máquina de corte? Lógico que não, né? E o resto são amenidades que são baratos, coisas baratas, tá? Então não precisa de moldes. Gente, para de gastar dinheiro com molde. É mito que você tem que ter molde. Imagina, como é que você vai ter molde se você tem que entender o tamanho do padrão das suas clientes? Ó, tem gente que faz capa de suplá menor para 33 centímetros, porque as mesas das clientes são menores. Tem gente que faz 35, tem gente que faz 38, tem gente que faz 40. Imagina você comprar um molde para cada, até porque esses moldes que estão vendendo aí, desperdiça tecido a dar com pau, te dá muito trabalho. É um molde, eu ia falar um molde de merda, mas enfim. Você gasta muito dinheiro para uma coisa que eu ensino você a fazer de papelão em casa. Tá? De custo zero, ó. E uma vez que você sabe fazer, você faz para qualquer tamanho. Custo zero. Aí tem gente que vai lá e fica vendendo um molde ridículo, estrambolhoso, caro, que você vai demorar 6 meses para cobrir o valor dos moldes, que vai te comer muito tecido e muito tempo. Desculpa, né? Desculpa quem cai nessa. A gente ensina como é que faz em casa. Gente, eu tenho coisa que eu faço aqui, ó, que eu uso até hoje. Até hoje. Então, mito que você precisa ter tudo. Você precisa ter conhecimento. Uma vez que você tem conhecimento, você vai adquirindo na hora certa, se for necessário. Pronto. Vamos pro próximo. Artesanato. Mesa aposta. Dá dinheiro? Mito ou verdade? Ó, até pouco tempo era verdade que o artesanato não dava dinheiro. Até pouco tempo era verdade que mesa aposta não dava dinheiro. Mas
desde 2012, que foi quando eu entrei nas redes sociais, em 2014 eu entrei na Mesa Aposta, que eu venho trabalhando para mudar isso. E eu mudei muita coisa. Tem muita coisa que mudou na Mesa Aposta por causa da Divino Arranjo. A Divino Arranjo é a única empresa brasileira. Eu poderia falar do mundo, mas não estou sabendo se realmente isso é verdade, tá? Mas eu não conheço nenhuma empresa que democratizou o uso da Mesa Aposta como a Divino Arranjo no Brasil. E ela está espalhada pelo mundo já. Antigamente, até 8 anos, Mesa Aposta era coisa para rico mesmo. Mesa Aposta era um negócio que poucas pessoas compravam. E quando eu vim para Mesa Aposta, eu queria muito viver aquilo, porque eu achava que eu tinha o meu direito. E eu criei para mim uma forma de viver aquilo sem ter dinheiro, porque eu me sentia merecedora daquilo. Depois que eu criei aquilo, eu comecei a criar produtos para as minhas clientes viverem também. E aí eu comecei a trabalhar na democratização, na versatilidade daquilo que era vendido muito caro. Eu comecei a trabalhar numa forma de vender aquilo relativamente mais barato, gerando um custo-benefício grande para que ela pudesse viver essa experiência na casa dela, sendo ela da classe social que ela fosse, não importa. E por causa disso eu criei o curso. Primeiro, para que as pessoas levassem para suas casas, mesmo que elas não tivessem condições de comprar milhares de coisas, elas poderiam criar. Segunda coisa, eu criei uma forma dela poder vender para pessoas que poderiam pagar. Hoje, se você conhece a Mesa Aposta como negócio e como forma de usar em casa, eu tenho certeza absoluta que mais de 90% de quem está aqui comigo conhece, porque um dia eu comecei esse trabalho. Porque ninguém estava interessado em democratizar isso, porque as pessoas simplesmente não acreditavam que era direito de todas as pessoas usarem a Mesa Aposta para reunir suas famílias, para se sentir melhor, ter direito de ter coisas bonitas que não fossem tão caras ou exclusivas de pessoas ricas. E desde 2014 até hoje, a Divino Arranjo se tornou uma referência na democratização da Mesa Aposta para levar para sua casa e para vender. Porque hoje eu te ensino a vender para qualquer nicho de mercado. A pessoa pode ser de qualquer classe social, de qualquer religião, de qualquer lugar do mundo. Você consegue viabilizar para ela aquela experiência. Antes era só para rico. Antes da Divino Arranjo, depois da Divino Arranjo, para todos. Ah, Valesca, você tá exagerando que você fez isso, né? Fala aí, você tá exagerando, né? Eu não tô. Não existe nenhuma empresa que fez o que eu fiz. Não existe nenhuma empresária da Mesa Aposta que colocou tanta gente no mercado capacitado e que tá ganhando 8 mil, 10 mil, 26 mil. Eu tenho uma aluna ganhando 26 mil vendendo roupa de mesa. Então, dá para ganhar dinheiro sim. Tem mercado pra caramba. Você só não sabe vender. Você só não sabe se posicionar. Você só não sabe otimizar o teu trabalho. Mas eu consigo fazer isso através de um trabalho que eu venho desenvolvendo desde 2014. E não tem ninguém no mercado que faz isso. Não tem. Zero. Porque as pessoas estavam interessadas em vender para rico. Ou as pessoas falam que ninguém compra. É para poucos. Quando na verdade, um dia eu decidi que ia ser para todos. Porque eu queria trazer para mim. E eu não tinha. Então, você tá sendo muito... Não, meu bem. É que você não conhece a história. Você chegou agora, né? Faz uma pesquisa de 8 anos para trás e vê de hoje para 8 anos atrás... Quantas pessoas no mercado que vem popularizando, democratizando o uso da roupa de mesa para qualquer pessoa, né? E a capacitação de profissionais para vender para qualquer pessoa no mundo? Não existe.
Então, se hoje você conhece a mesa aposta como negócio, se hoje você tem roupa de mesa na tua casa a preço acessível, tem meu dedo aí, tem meu trabalho aí. Tem alguém que lá atrás pensou fora da caixa. Tem alguém que lá atrás pagou o preço de testar tudo, usar tudo e quebrar todo tipo de paradigma para que você tivesse acesso a essas informações. Teve alguém que tomou cuspida na cara, tapa na cara, pagou o preço para você ter a experiência que você tem sendo você quem você é. Qualquer religião, qualquer etnia, qualquer país, qualquer classe social, qualquer coisa, você tem direito. Você tem direito. E se você não quer vender, você tem direito de aprender a fazer para a tua família. E você tem direito de viver disso e vender. Gerar para as pessoas a mesma possibilidade de mudança de vida que você talvez esteja vivendo agora. Tirei das mãos de quem pregava que era só para quem tinha dinheiro. E não só falei, mas eu provei que não só todo mundo pode ter isso na sua própria família, como dá para viver e viver bem disso. Entenderam? Ah, Valesca, mas nem todas as suas alunas ganham 8 mil, 10 mil, 20 mil. É verdade, nem todas ganham. Eu tenho aluna que ganha 1.500, 2.000 reais por mês, que mora no interior da Bahia, no interior de Manaus, aonde esse dinheiro para ela é mais do que o salário de 3 pessoas da família. E você vem me falar que ela não mudou de vida? Tem gente de vários países pagando suas dívidas, mudando de estilo de vida, pagando a escola para o filho com dinheiro da mesa aposta. E você vem falar que ela não está ganhando bem? Eu tenho alunas que saíram da depressão profunda, que não levantava da cama para nada. E hoje não vendem nada, mas fazem para sua família, tá feliz, tá bonita, tá cheirosa, me manda mensagem falando eu sou outra. E aí você vem falar que ela não mudou de vida? Sucesso é relativo. Mas eu consigo te levar de um ponto para o outro, seja qual for o teu sonho dentro desse negócio. Qual é a tua necessidade dentro desse negócio? Porque nem todo mundo é ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil. Mas eu tenho. A semana passada nós fizemos uma reunião com 4 alunas. Uma delas falou para todas nós ouvirmos: estou ganhando 26 mil reais por mês com roupa de mesa. Ela falou da boca dela. E ela me mostrou. E no meio de todas teve uma que falou assim: olha, eu ganhei 1.500 até agora, mas eu acabei de começar. E eu passei por um divórcio, eu passei por uma situação da minha família, e por eu ter passado tudo o que eu passei, ganhar 1.500 reais, não tem preço para o que eu estou vivendo. E aí vem umas desavisadas que não sabe disso. Falar bobagem. Não existe ninguém no mercado que está fazendo isso. Se tem aí sombra de alguém, tá começando agora, não tem experiência de nada disso que eu falei pra você, e tá vindo surfando numa onda da qual eu peguei lá atrás, sozinha, na unha. Tinha muita gente referência na mesa aposta, mas ninguém viabilizando para você viver isso na tua casa. Nem como estilo de vida, nem como negócio. Nem como estilo de vida e nem como negócio. Então, é mito que mesa aposta não dá dinheiro. É verdade que pode fazer muito mais do que uma renda extra com mesa aposta. Mas sem conhecimento, não.
Sem conhecimento, não. Sem técnica, não. Então, quando você ouvir alguém falando sobre isso, você sabe qual é a origem dessas pessoas. Elas não sabem a história, elas dão ouvido às pessoas que falam que não dá, porque as pessoas que falam que não dá é porque não conseguem. E se elas não conseguem é porque falta conhecimento. E às vezes é mais fácil não estudar e dar desculpa do que buscar o conhecimento. E seria impossível eu passar todo o meu conhecimento para você pelas redes sociais de 8 anos de trabalho com aulas gratuitas 100%. Não dá. Até porque eu também tenho conta para pagar. E conhecimento é poder. Entendeu? E hoje eu tenho um curso que te entrega tudo isso. E vou falar mais. Você que está aqui nas minhas aulas gratuitas, você tem uma boa parte do filé aqui. Porque o que eu te entrego aqui de forma gratuita, 100% de quem dá curso nem sabe que existe. Nem sabe que existe. Então você que é aluna de aula gratuita tem o que nem pagando as outras conseguem te dar. Dá para ganhar dinheiro com mesa aposta? Dá sim. Quanto? Quanto você quiser. Depende de você. Porque o sistema tá lá, o processo tá lá, a técnica tá lá, tá tudo lá. Vai da sua necessidade. Se a tua necessidade é melhorar a autoestima, tá ok. Se a tua necessidade é criatividade, tá ok. Se a tua necessidade é ganhar R$1.000, tá ok. Se a tua necessidade é ganhar 3, tá ok. Se a tua necessidade é ganhar 10, tá ok. Você tem tudo pra fazer. E vai fazer até aonde te preencher. Tá? Eu tenho uma aluna ganhando 3.000 que falou pra mim, tá bom demais. Tá bom demais. Não tenho expectativa de ganhar mais. Eu quero fazer outras coisas da vida. 3.000 tá bom. Então, sucesso é relativo. Tem mais um mito aí. Qual que é o mito? Sucesso relâmpago. Meu amor, não existe sucesso relâmpago. Eu tenho algumas pessoas que fazem gol de placa logo no começo. É possível, mas não é provável que você vá fazer isso. É possível, mas é improvável, porque você precisa de conhecimento. De todas as alunas, algumas chutam direto pro gol. No primeiro mês faz 6.000, faz 5.000, faz 10.000. Na verdade, a gente tá com bastante gente chutando pro gol. Mas o mais provável é que você venha numa crescente. R$1.000, 2.000, 3.000, entendeu? Agora tem um processo, tem um conhecimento a ser aplicado, tem técnica. E isso ninguém te dá lá fora. Isso ninguém te... Se estão dando porque, né? Começaram a entender um modelo de negócio que dá certo. Mas não tem experiência, porque antes de eu te dar tudo isso, eu vivi tudo isso. Eu vivi tudo isso. Ó, deixa eu contar uma coisa pra você, ó. Eu não ensino nada que eu não vivi.